Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Cemitério clandestino é descoberto em Canoas. Todos os corpos enterrados no local foram mortos pelo mesmo homem. Na Serra, 50 dias depois de adolescente matar mãe e filho no trânsito, finalmente a justiça determinou a detenção do menor infrator. E em Porto Alegre, segue a novela do restaurante popular que foi fechado em maio. A prefeitura já anunciou 2 datas para a reabertura, mas até agora, nada. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A justiça determinou a internação do adolescente que causou a morte de mãe e filho no trânsito na Serra Gaúcha. Mas a família das vítimas não aceitou muito bem a decisão. Nas camisetas e faixas, o pedido por justiça. Na madrugada do dia 20 de outubro, Fernanda Xavier Sosso, de 33 anos, e o filho dela, Otávio Xavier Secone, de 2, morreram em um acidente de trânsito neste cruzamento do bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. A gente está tendo força, ela está me dando força lá no céu, porque era um anjo que foi, né? Uma filha maravilhosa. O outro filho de Fernanda, de 14 anos, e o marido dela sobreviveram. A Polícia Civil indiciou o jovem que provocou o acidente por homicídio e lesão corporal com dolo eventual. Ele teria negado que tivesse ingerido bebida alcoólica, mas a perícia atestou embriaguez. A Justiça determinou que o jovem cumpra a medida socioeducativa. Segundo o Ministério Público, a internação pode durar até 3 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a medida deve ser reavaliada a cada 6 meses. O adolescente já está internado no Centro de Atendimento Socioeducativo. Por conta do caso, houve vários protestos pedindo por justiça. A gente pede que os jovens que saiam para beber tenham consciência, que voltem para casa, mas não dirigindo, tá? Porque foi tirado vidas de pessoas inocentes. A gente sabe que a Fernanda e o Otávio não voltam mais, mas a gente luta por justiça, pelo Júlio que ficou, pelo Cauã, pelas famílias destruídas. A família do adolescente pretende recorrer da decisão na justiça. Na minha opinião, a família do adolescente também deveria pagar. Porque se ele é adolescente, tem acesso a carro e a álcool, a responsabilidade também é da família do menor infrator, que matou 2 pessoas. E agora, em 3 anos, tudo vai estar resolvido para ele, se é que não vai se livrar antes, né, das penas. É a lei brasileira. Converso com a Luciane Coleman, que está na redação, porque em Canoas, Lu, foi descoberto um cemitério clandestino. O mesmo homem foi o autor de todos os crimes, de todos os corpos que foram encontrados lá, foram mortos por ele, Lu. Boa noite. Ao que tudo indica, sim, Felipe. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está em casa. Parece, inclusive, aquelas histórias de terror, de serial killer, né? Verdade. A polícia encontrou nessa semana 3 corpos num terreno ali na Avenida Guilherme Michel, uma das mais movimentadas em Canoas, né? A última ossada foi encontrada ontem. A polícia começou a investigar esse caso porque um jovem de 25 anos tinha desaparecido no dia 23 de novembro, ou seja, não faz muito tempo. Aí, no último sábado, o corpo de um homem foi encontrado justamente aí nesse terreno e o suspeito de 43 anos foi preso. A investigação ainda não confirmou como eles chegaram, né, até este suspeito. Há informações de que teria sido uma denúncia. Ainda não foi confirmada, né, a identidade mesmo do corpo, ou seja, se é realmente o jovem de 25 anos. Aí entra em ação, é claro, o trabalho dos peritos para fazer toda a análise genética e tudo mais e fazer a confirmação mesmo do corpo. E o delegado que investiga o caso, ele disse que o corpo, ele vestia as mesmas roupas da vítima, por isso que tudo leva a crer que seja, então, da mesma pessoa. Em depoimento, esse homem de 43 anos que foi preso, ele confessou, ele disse que ele matou 3 pessoas, né? E inclusive indicou que estariam então nesse terreno. E afirmou que matou o jovem após uma discussão. Ambos, tanto o homem como a vítima, trabalhavam numa fábrica de gesso de Canoas. A gente segue acompanhando essa história extremamente misteriosa. Roteiro né? de filme macabro, né? Terrível Terrível mesmo.
Como é terrível a próxima história também, não? Um técnico de enfermagem que filmava colegas no vestiário. É outra história daquelas vergonhosas, não? Um vexame. Ainda mais dentro de um hospital respeitado e procurado por toda a comunidade como um pronto-socorro. Que vergonha, né, Felipe? Exatamente. Um tarado ali no meio dos funcionários. O que aconteceu, né? Outras funcionárias ali do HPS encontraram dentro do vestiário uma necessaire com um furo. E aí, por esse furo, o homem espiava as colegas, porque ele colocou um celular e aí a câmera ficava posicionada naquele furinho. Bom, esse homem ele foi detido em flagrante ontem pela manhã, após a ligação das servidoras, por violação de intimidade. Como a pena prevista é de 6 meses a 1 ano, agora, Felipe, né, mais uma indignação, foi registrado apenas num termo circunstanciado. O cara simplesmente, a gente não sabe tudo que ele fez com essas imagens até agora. Exatamente. Né? E aí, sabe, foi, liberado. Liberado. Ele ficou em silêncio, Felipe, quando foi interrogado, né, durante o interrogatório, é direito mesmo, né? Sim, claro. O funcionário foi afastado de forma preliminar, por enquanto, por 30 dias. Claro, foi aberto um processo administrativo disciplinar, que aí sim pode causar a suspensão e até exoneração desse servidor. E olha só, o funcionário, ele não teve o nome divulgado, mas segundo informações da própria diretoria do Hospital de Pronto-Socorro, ele estava próximo de se aposentar. Algumas informações que a gente teve é que colegas respeitavam muito ele, era um funcionário antigo, né? Sim. E aí imagina, se descobre aí que era um baita de um tarado e ficava vigiando as mulheres dentro do vestiário. Ô, Lu, eu só espero que a solução não seja aquela questão porca, mal feita, que é a seguinte: ele estava perto de se aposentar, então aposenta ele e deixa ele ganhando o salário dele lá, fazendo as outras sacanagens, sem vergonhice dele pra lá. Bota pra baixo do tapete, ele daqui. É o problema, né? Bota pra baixo ali do tapete, ninguém vai ver, ninguém mais vai falar, aquela coisa vão esquecer, né? Exato. Não dá. Tem que pagar. E outra, não tem que se aposentar com dinheiro público, não. Tem que cortar, tem que doer na carne desse sem vergonha. Sabe-se lá quantas mulheres ele não já vigiou, já não gravou vídeos? O que ele fazia? Será que compartilhava? Será que baixava em algum computador? E aí? Exatamente. Lu, obrigado. Em instantes você volta. A sexta-feira foi de operação do Ministério Público para combater o armazenamento e o descarte ilegal de óleo lubrificante em 10 estados. Aqui no Rio Grande do Sul, mandados de busca e apreensão foram feitas em 4 cidades da região metropolitana. No Rio Grande do Sul, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em 4 cidades da região metropolitana de Porto Alegre: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí. Uma pessoa e uma empresa foram autuadas em flagrante. O proprietário dessa empresa, ele foi preso pelo armazenamento irregular de resíduo perigoso. Em uma outra empresa, na cidade de Canoas, os proprietários responderão pelo crime previsto no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que trata-se do funcionamento de serviço poluidor sem licença. O óleo usado é considerado um forte poluente. Basta 1 litro de lubrificante para poluir 1 milhão de litros de água. Um risco à natureza e, é claro, à saúde. 10 mil litros de óleo foram apreendidos no estado. Nos 7 primeiros meses do ano, foram consumidos 55 milhões de litros de óleo lubrificante. 13 milhões de litros não retornaram para a indústria. E o problema é que não sabemos para onde está indo esse óleo. Ele está indo para uma destinação indevida, inadequada. E daí se forma esse comércio clandestino. Os documentos recolhidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul podem indicar mais irregularidades. A operação continua. O óleo da reportagem é o retirado na troca de óleo dos veículos nos postos de combustíveis, que deveria ser encaminhado para a indústria autorizada e passar pelo processo de refino para ser reutilizado. Mas o material era desviado para o comércio clandestino e usado ilegalmente em fornos industriais, entre outras destinações ainda não identificadas. A hora dele. Olá, José Antônio Pinheiro Machado. É isso aí. Olá, Felipe Vieira.
um craque do nosso time, colega de décadas. Meu caro Felipe, a coisa está complicada. Já falamos aqui da greve dos professores. Agora é a vez dos trabalhadores da segurança, que fizeram uma grande mobilização ontem. Prometem fazer operação padrão dia 16. Professores e policiais parados. Poderá ser um caos. Como se não bastassem essas nuvens negras, a inflação avança, ganha força. Vem aí o aumento da carne vermelha e mais, frango e porco também ficarão mais caros. É um cenário que preocupa demais. Tem muita gente desesperada. A única notícia agradável é a liberação pela Anvisa da venda de remédios feitos de maconha. Preciosa notícia para doentes que precisam desse tipo de medicação. A pergunta que não quer calar: por que demoraram tanto para liberar esse remédio? Preconceito ou ignorância sobre os excelentes resultados do uso medicinal da maconha? Assino embaixo, doutor. E amanhã no Anônimos? Bem, amanhã no Anônimos Gourmet, torta salgada. Não perca! Voltaremos! Ela é sempre linda, mas em dezembro fica mais bela ainda, melhor ainda para se visitar. Estou falando, é claro, de Gramado. Nesta época do ano, a decoração natalina faz com que muitos turistas visitem a cidade. E nós vamos subir a serra. Vanessa Felipe, estou com muita inveja aqui no estúdio, porque afinal de contas é uma cidade maravilhosa sempre, mas em dezembro é mais maravilhosa ainda. Boa noite. Oi, Felipe. Inveja branca não tem problema. Realmente, Gramado e Canela também ficam lindas, com tanta beleza, com tanta decoração de Natal. Nós estamos aqui no nosso estúdio de Natal do SBT, patrocínio aí do Boticário e também do Exceed Experience Park, numa localização maravilhosa, do ladinho aqui da Rua Coberta, uma das mais movimentadas. Agora, Felipe, eu desço aqui, ó, saio do estúdio, porque a gente realmente está bem pertinho da rua, bem pertinho da avenida principal, e o que não falta por aqui, graças a Deus, é programação. Sempre tem atividade para todas as idades, todos os dias. Uma das principais acontece daqui a pouco, diariamente, às 8 horas da noite, que é o show de acendimento, nada mais, nada menos do que daquele prédio maravilhoso lá, o Palácio dos Festivais. E aqui comigo está o Fabrício Gomes, que é diretor do espetáculo. Fabrício, é uma coisa maravilhosa, já está cheio de gente, fica bem mais, né? Como que acontece? Boa noite. Bom, o show de acendimento acontece diariamente, às 8 horas da noite, na frente do Palácio dos Festivais. E, na verdade, como é um show aberto e gratuito, junta muita gente. Na verdade, passam aqui praticamente todas as pessoas que visitam a cidade para ver os espetáculos, porque esse é um dos grandes espetáculos, que é o Acender da Cidade, um show que dura em média uns 20 minutos. Vai sendo contada uma história e as luzes vão sendo acesas, né? É uma história super singela, que na verdade aqui a gente tem a biblioteca do Papai Noel representada, e dentro de todas as cartas que ele vai lendo, uma das cartas é de uma moradora da cidade de Gramado, que ela pede um presente não para ela, mas para a cidade, que é um show de acendimento. Então o Papai Noel convoca os seus amigos e, junto com o público que está aqui, eles acendem a cidade. Vai acendendo aos poucos, começa acendendo a biblioteca e, por fim, com a ajuda de todo o público, acende a cidade toda. Que legal! Muito obrigada pela tua participação, tá? Ele também dirige mais 2 espetáculos aqui no Natal Luz. É tanto espetáculo que não dá tempo para falar de todos, mas esse em especial eu já assisti, é muito bonito, Felipe. Vai ficando tudo iluminado, aquele povo todo fazendo selfie. É bem bacana. Quem puder, diariamente, às 8 horas da noite até o dia 12 de janeiro. Devolvo para ti aí. Maravilha, obrigado, Vanessa. Aproveita aí em Gramado essa maravilha do Natal Luz. A gente volta daqui a pouco para falar mais a respeito do restaurante popular de Porto Alegre, uma pauta antiga aqui no Segunda Edição.
2 novos restaurantes eram para ter sido abertos em novembro, mas como de costume, a prefeitura atrasou, nada aconteceu, né? E já voltamos, lembrando para você o seguinte, amanhã, sábado, tem novidade na apresentação do SBT Brasil. Nesse sábado, eu estarei junto com a gaúcha Carolina Guaidas apresentando o SBT Brasil, a partir das 19h45 e, é claro, a gente quer a audiência de todos vocês. O ano está terminando, mas as oportunidades para você mudar de vida não acabaram. Você sabia que quem é formado na faculdade pode ganhar até 3 vezes mais? É por isso que a Uniaselv preparou uma oportunidade especial. É o concurso de redação Você na Facul, que oferece 5.000 bolsas de estudo de até 100%. E para participar é muito simples. É só acessar o endereço que está aí na tela, uniaselv.com.br. Aí você se inscreve com seus dados e vai até o polo mais próximo realizar a redação. Fácil, né? E olha só, além das bolsas de 100%, tem ainda bolsas de 50% no primeiro semestre, mais 20% para o restante do curso. Não dá para perder, né? Então participe do concurso Você na Facul e construa sua própria história de sucesso com a Uniaselv. E continua a novela do restaurante popular de Porto Alegre. Desde quando fechou as portas lá em maio, a prefeitura já prometeu 2 novas datas para a reabertura. Já era para estar funcionando 2 restaurantes desde a metade de novembro. Agora, segundo a prefeitura, só no dia 20 de dezembro. E isso que ainda tem outros 4 prometidos para o ano que vem. O que era provisório já dura quase 7 meses. Desde 13 de maio, moradores de rua podem almoçar de graça no ginásio Tesourinha. São 280 pratos por dia. Nos últimos anos, Porto Alegre contava com apenas um restaurante popular, que funcionava aqui na Rua Santo Antônio, na região central da cidade, e servia cerca de 500 pratos por dia, num valor simbólico de R$1. Mas no início de maio, o local fechou as portas e a prefeitura decidiu criar um novo modelo descentralizado para servir as refeições populares. A ideia é oferecer 800 refeições de graça em 6 refeitórios para pessoas cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania. Enquanto isso, a única opção é comer no Tesourinha. Maristone coordena um centro cultural para catadores e diz que a mudança, mesmo que temporária, dificultou a vida dos moradores de rua. Só quem está desempregado consegue ficar esperando, assistir uma palestra, assistir um culto e depois almoçar. Chamamentos públicos já selecionaram as organizações que ficarão responsáveis pelo serviço. Os 2 primeiros restaurantes populares tiveram a data de inauguração prorrogada 2 vezes. Um deles será na Rua Garibaldi, no centro, e o outro na Zona Sul. Essa liberação do recurso atrasou um pouco, então foi basicamente esse o problema. Até o dia 20, a gente pode ter certeza de que vai existir sim o início da operação. As unidades da Restinga, Lomba do Pinheiro e a segunda do Centro devem iniciar as operações até o fim de março. Falta definir apenas o restaurante da Zona Norte. O secretário ele já decidiu, em uma reunião interna, que ele vai sim promover um 3º chamamento público, vislumbrando aí a operação desse 3º lote. É urgente que os prazos sejam cumpridos, porque a gente fica, na verdade, passando fome, né? Eu não sei por quê. O calendário que marca datas para os políticos é bem diferente do calendário nosso, povo. O calendário gregoriano, esse que nós usamos, foi promulgado pelo Papa Gregório XIII em 1582 e é usado por todos os países ocidentais. Mesmo assim, se eu contar nos dedos de uma mão as vezes que vi obras comandadas por políticos terem início, meio e fim conforme o anúncio feito, sempre com pompa e circunstâncias, né? Em mais de uma centena de lançamentos de pedras fundamentais que eles amam fazer, chamam o povo. Olha só a pedra fundamental, vão sobrar dedos de uma mão, gente.
Era para 10 de julho, atrasou de novo, ficou para o fim de novembro e agora 20 de dezembro. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Papai Noel vai conseguir fazer a sua ceia no restaurante popular. Oremos! Prefeito Marquesan, no meu calendário gregoriano, hoje é 6 de dezembro. Dentro de 14 dias, será 20 de dezembro, uma sexta-feira. Espero que no meu e no seu calendário também. Tá certo, prefeito? Uma ótima noite para você, um excelente final de semana. E lembre-se, amanhã tem Anônimos Gourmet, Masbá e André Rara e Carolina Guaidas no SBT Brasil. A gente volta na segunda. Tchau!